A história de Davi e esse grandioso Golias aqui de uma forma que você nunca viu. Antes de mais nada, eu preciso te falar o contexto dessa história. Naquela época tinha os exércitos, tá vendo aqui, ó? Os exércitos, eles se degladiavam até o último homem para saber quem ia conquistar um ao outro. Só que nessa ocasião aqui, Golias, esse gigante homem, ele sabia e confiava tanto na força dele que ele falou: olha só, não vamos fazer um banho de sangue aqui dessa vez. Chama o seu melhor homem do seu exército. Se ele me enfrentar e ganhar, logo todo o meu exército vai se render. Só que se vice-versa, se eu ganhar, todo o seu exército se rende para o nosso povo. E aí foi essa a proposta. Logo, não teve não teve um homem do exército para falar, eu vou. Lembrando que aqui tinha uma oferta gigante. O rei Saul viu que até o cabo do exército, até o líder do exército, até o comandante, o capitão, ninguém ousou enfrentar o Golias, porque ele via aquele homem gigantesco, né, com aquela super espada e o super escudo, que uma pessoa tinha que levar o escudo dele. Ninguém sequer levantou a mão. Pensem os homens que ficou frouxo no mesmo momento. E lembrando que estava na mesa era dinheiro, a mão da filha do rei Saul e também livre de imposto. Imagina, você livre de imposto a vida toda com a mão do rei e também com o bolso cheio. Tudo isso estava na mesa, porém nenhum sequer homem levantou sequer um dedo para ir confrontar ele. Só que aí nesse momento aparece uma peça fundamental, que é o Davi. Né? Davi aparece ali e aí ele pega, tá vendo aquela história. Davi ele não fica preocupado com Golias. Ele vê, fala, nossa, né? Até hoje eles estão aqui tentando lutar com esse cara. Só que aí de repente ele ouve Golias insultar o Deus dele. Falou, que esse incircunciso filisteu tá insultando o nosso Deus? Traduzindo para o dia de hoje, o que esse filho de rapariga está insultando o nosso Deus? E aí ele fica furioso. Então Davi fica furioso pelo fato, falou, na frente de vocês está insultando o nosso Deus e está ficando barato isso? E aí ele pensa num homem que ficou arretado, logo ele se ofereceu, quer saber? É pra lutar? Vamos nessa. De forma alguma que eu vou deixar ele insultar meu Deus na minha frente, assim, debaixo da minha barba. Então dessa forma que Davi já pegou e foi confrontar a Golias, e logo todo mundo no mesmo momento, Davi, você, né? Você aqui que anda com uma Bíblia debaixo do braço, cuidado com as pessoas que andam com a Bíblia debaixo do braço, ela tem muito mais coragem do que qualquer outro, porque a força dela não vem de força humana, a confiança dela não vem do 3/8, mas sim da palavra, a palavra que perfura, não a carne, mas o espírito. E aí logo, Davi pega e o rei oferece, nossa, que menino corajoso, o rei oferece toda a armadura dele para Davi. E Davi pega, ele até coloca a armadura, ele pega e fala, cara, não precisa dessa armadura não, se liga. Ele põe a armadura aqui, e aí ele pega e fala, pra que armadura, né? Primeiramente que ficou grande pra caramba aqui em mim, e outro detalhe é que eu não vou pra me defender, eu vou realmente pra derrotar esse cara. Então, pensa numa confiança que você fica quando você tem a palavra, quando você tem Deus, quando você confia em Deus. Logo com toda essa unção, Davi ele vai pra cima de Golias, só com uma funda e 3 pedras, a qual ele só usa uma das pedras, e logo ele acerta em cheio em Golias e logo ele cai. Resumo da ópera: quem tem Deus não depende de força humana. Quem tem Deus tem coragem de enfrentar até os mais altos desafios, aqueles que você acha que não pode vencer. Realmente você não pode, mas com a força de Deus, o impossível vira possível na sua vida. Sempre coloque Deus nas suas batalhas para que você vença, não pela força do seu braço, não pela força do seu escudo, não pela força do seu 3/8, mas pela força do Espírito Santo que habita em cada um de nós. E se você gostou dessa história, segue aqui para você acompanhar o próximo capítulo.